Imagine acordar numa manhã comum, esticar os braços e se preparar para mais um dia. Você toma seu café, dá um beijo de despedida em sua família e sai para trabalhar. Tudo parece normal, até que, em questão de horas, sua vida vira de cabeça para baixo. Seu telefone não para de tocar. Más notícias chegam uma após a outra. Sua empresa faliu, sua casa pegou fogo, seus entes queridos sofreram um terrível acidente. Em um piscar de olhos, tudo que você construiu ao longo de anos se foi. Como você reagiria? Ficaria com raiva? Cairia em depressão? Culparia a Deus? Agora, imagine que em meio a todo esse caos, seus amigos mais próximos aparecem. Ótimo, não é? Finalmente alguém para oferecer conforto. Mas e se, ao invés de apoio, eles começassem a apontar o dedo, insinuando que você deve ter feito algo terrível para merecer tudo isso? Esta não é a trama de um filme de drama. É a história real de um homem chamado Jó, cuja vida nos desafia a refletir sobre o significado do sofrimento, a natureza da fé e o verdadeiro caráter da amizade. Prepare-se para uma viagem no tempo, de volta a uma era onde as respostas fáceis não existiam e onde um homem comum se viu no centro de um debate nos céus. Mas antes de mergulharmos nesta história fascinante, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum episódio desta série sobre personagens bíblicos que desafiaram o tempo e continuam relevantes até hoje. Agora que você já está inscrito, vamos juntos desvendar os mistérios e lições que a história de Jó tem para nos ensinar. Vamos voltar no tempo, para uma era conhecida na Bíblia como os Dias dos Patriarcas. Estamos falando de um período que antecede o Êxodo, antes mesmo de Moisés liderar o povo de Israel para fora do Egito. É um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Nosso cenário é a terra de Uz, um lugar mencionado nas Escrituras, mas cuja localização exata permanece um mistério. Alguns estudiosos acreditam que ficava a leste de Israel, talvez na região entre Edom e a Arábia. Imagine vastas planícies douradas sob um céu infinito, onde o horizonte parece se fundir com a terra. Nesta época, não existiam nações como as conhecemos hoje. As pessoas viviam em tribos e clãs, lideradas por patriarcas respeitados. Não havia reis, nem exércitos organizados. A riqueza era medida em rebanhos, servos e filhos. Um homem com muitas ovelhas, camelos e uma família numerosa era considerado verdadeiramente abençoado por Deus. A vida era regida pelo ritmo das estações. As pessoas dependiam da chuva para suas colheitas e para seus animais. Uma seca poderia significar fome e miséria. Por isso, a relação com o divino era tão importante. Cada família tinha seus próprios rituais de adoração, com o patriarca atuando como uma espécie de sacerdote. Neste mundo, a ideia de um único Deus todo-poderoso, como adorado por Jó, era revolucionária. A maioria das pessoas acreditava em muitos deuses, cada um responsável por diferentes aspectos da natureza e da vida. A fé de Jó em um único Deus o tornava único em seu tempo e lugar. A justiça era simples e direta. As pessoas acreditavam que Deus, ou os deuses, recompensava imediatamente o bem e punia o mal. A prosperidade era vista como um sinal claro do favor divino. O sofrimento, por outro lado, era interpretado como punição por algum pecado oculto. É neste cenário que encontramos Jó, um homem cuja vida estava prestes a desafiar tudo o que as pessoas de seu tempo acreditavam sobre Deus, justiça e o significado do sofrimento. Mas quem era exatamente este homem chamado Jó? Como era sua vida antes que o desastre o atingisse? Assim como Jó viveu em tempos desafiadores, nós também enfrentamos desafios à nossa fé, hoje mais do que nunca. É por isso que gostaria de compartilhar com você um recurso valioso: o Manual de Sobrevivência Cristã. Este guia foi preparado com muito cuidado para ajudar você a fortalecer sua fé e proteger sua família das influências negativas do mundo moderno. No comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontrará o link para baixar o e-book. Mas baixe agora mesmo, porque poderá sair do ar a qualquer momento. Não deixe para depois. Continuando. Nas terras de Uz, vivia nosso personagem Jó. A Bíblia o descreve como o maior de todos os homens do Oriente, mas sua grandeza ia muito além de suas posses terrenas. Imagine Jó, um homem alto, de porte majestoso com uma barba grisalha que refletia sabedoria. Seus olhos, profundos e gentis, carregavam o brilho de quem conhecia intimamente a Deus. Quando ele caminhava pelas ruas, as pessoas paravam para cumprimentá-lo, não apenas por sua riqueza, mas por seu caráter irrepreensível. As bênçãos de Jó
eram abundantes. Seus rebanhos cobriam as colinas até onde a vista alcançava. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, formando caravanas que pareciam não ter fim. 500 juntas de bois, arando os campos férteis. E 500 jumentas, carregando mercadorias preciosas. Era uma fortuna que fazia os olhos dos mercadores brilharem de admiração. Mas a verdadeira riqueza de Jó estava em sua família. 7 filhos e 3 filhas enchiam sua casa de risos e alegria. Cada um deles tinha sua própria moradia. Um sinal de prosperidade na época. As festas em família eram lendárias. Banquetes que duravam dias, onde o vinho fluía livremente e as histórias se estendiam noite adentro. Toda manhã, antes mesmo do primeiro raio de sol tocar o horizonte, Jó se levantava. Com passos cuidadosos, ele subia até um pequeno altar de pedras que havia construído no topo de uma colina. Ali, ele oferecia sacrifícios. Não apenas por si mesmo, mas por cada um de seus filhos. Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações, murmurava ele enquanto o fogo consumia as ofertas. O aroma do sacrifício subia aos céus, um testemunho da devoção de Jó e de seu temor a Deus. As escrituras nos dizem que Jó era íntegro e reto. Temia a Deus e evitava o mal. Sua reputação se espalhou por toda a região. Os pobres o bendiziam por sua generosidade. Os órfãos encontravam nele um defensor. E os que estavam perecendo recebiam sua ajuda. Jó era um juiz justo, um conselheiro sábio, um amigo leal. Parecia que nada poderia abalar a vida abençoada de Jó. Sua fé era forte, sua integridade inabalável. Mas nos bastidores do universo, uma conversa estava prestes a acontecer. Uma conversa que viraria o mundo de Jó de cabeça para baixo. No reino celestial, onde anjos se reúnem diante do trono de Deus, uma figura inesperada surgiu. Quem era este visitante? E por que sua presença faria com que o próprio Deus dissesse: "Você já considerou meu servo Jó?" O desafio celestial. Imagine uma cena além da compreensão humana. O trono de Deus, cercado por seres celestiais resplandecentes. É um dia como qualquer outro na eternidade, quando de repente, uma figura inesperada aparece entre os filhos de Deus. É Satanás, o adversário, o acusador. Deus, em sua sabedoria infinita, inicia um diálogo que mudará para sempre a vida de Jó. "De onde você vem?" pergunta o Criador, embora já conheça a resposta. Satanás responde com um toque de arrogância. "De percorrer a terra e andar por ela." É neste momento que Deus faz uma pergunta que ecoa através dos tempos. "Você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É íntegro e reto. Teme a Deus e evita o mal." Podemos quase ver o brilho nos olhos de Satanás, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Será que Jó teme a Deus sem motivo? Ele desafia. "Não puseste tu uma cerca em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele possui? Tens abençoado o trabalho de suas mãos, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza, ele te amaldiçoará na tua face." O desafio está lançado. Satanás acusa Jó de ser fiel apenas por causa das bênçãos que recebe. Ele sugere que a fé de Jó é superficial, baseada apenas na prosperidade. Deus, em sua soberania, permite que Satanás teste Jó. "Pois bem", diz o Senhor, "tudo o que ele possui está em suas mãos. Apenas não toque nele." Neste momento, o destino de Jó está selado. Sem saber, ele se torna o centro de um teste celestial. Sua fé, sua integridade, seu amor por Deus. Tudo será posto à prova de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Enquanto isso, na terra, Jó continua sua vida, alheio ao drama que se desenrola no céu. Ele acorda mais um dia, agradecido por suas bênçãos, sem saber que em breve sua vida mudará drasticamente. O que acontecerá quando Satanás começar a agir? Como Jó reagirá quando tudo que ele ama for arrancado dele? E mais importante, sua fé resistirá ao teste mais severo que um ser humano pode enfrentar? A tempestade está se formando no horizonte, pronta para desabar sobre a vida de Jó. E quando ela chegar, nada mais será o mesmo. A queda de Jó. O sol nasceu como em qualquer outro dia na terra de Uz. Jó acordou cedo, como de costume, para oferecer sacrifícios por seus filhos. Mal sabia ele que este seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Enquanto o aroma das ofertas ainda subia aos céus, um servo veio correndo, ofegante e com os olhos arregalados de pavor. "Meu senhor!" ele gritou. "Os sabeus atacaram.
levaram os bois e os jumentos, e mataram os servos à espada. Só eu escapei para lhe contar. Antes que Jó pudesse processar a notícia, outro servo chegou tropeçando. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os pastores. Só eu sobrevivi para lhe dizer. O coração de Jó mal teve tempo de absorver o choque quando um terceiro mensageiro apareceu. Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram os camelos. Levaram todos e mataram os servos. Escapei sozinho para lhe avisar. Jó ficou ali, atordoado, vendo sua riqueza desaparecer em questão de minutos. Mas o pior ainda estava por vir. Um quarto servo chegou, tremendo e com lágrimas nos olhos. Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do filho mais velho, quando um vento forte do deserto atingiu a casa pelos 4 lados. Ela desabou sobre eles e todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. O mundo de Jó desmoronou. Em um único dia, ele perdeu tudo: riqueza, servos e, o mais devastador, todos os seus filhos. A dor era insuportável, além de qualquer descrição humana. Naquele momento, Jó fez algo surpreendente. A Bíblia nos diz: então Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois prostrou-se no chão em adoração e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor mais profunda, Jó não amaldiçoou a Deus. Sua fé, embora abalada, permaneceu intacta. Ele reconheceu que tudo o que tinha era um presente de Deus e que Deus tinha o direito de tirar. Mas a provação de Jó estava longe de terminar. Satanás, insatisfeito com o resultado, voltou ao trono de Deus com um novo desafio. E desta vez, o alvo seria o próprio corpo de Jó. Feridas dolorosas cobriram Jó da cabeça aos pés. E ele se sentou entre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Foi neste momento de profunda aflição que a esposa de Jó, também sobrecarregada pela perda e pelo sofrimento, se aproximou dele. Suas palavras, nascidas do desespero, foram como uma adaga no coração já ferido de Jó. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2, versículo 9. Jó, já tendo perdido tudo, agora coberto de feridas dolorosas, e sua própria companheira de vida sugerindo que ele abandone sua fé. É um teste final e devastador de sua convicção. Mas a resposta de Jó é de uma sabedoria e fé difícil de acreditar. Ele repreende sua esposa dizendo: você fala como uma louca mulher. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal. Mesmo diante desta tentação final de desistir, Jó mantém sua integridade e sua fé em Deus. A recusa de Jó em amaldiçoar a Deus e morrer é um testemunho poderoso de sua fé inabalável. Ele escolhe confiar em Deus, mesmo quando não entende o porquê de seu sofrimento, mesmo quando a solução mais fácil parecia ser desistir. Como Jó continuará a enfrentar essa onda implacável de sofrimento? Sua fé permanecerá firme quando a dor física se une à angústia emocional? E onde estão os amigos de Jó neste momento de extrema necessidade? As notícias das tragédias que atingiram Jó se espalharam rapidamente pela terra de Uz. Não demorou muito para que 3 de seus amigos, mais próximos, ouvissem sobre seu infortúnio: Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Estes homens, conhecidos por sua sabedoria e posição social, decidiram visitar Jó para consolá-lo e confortá-lo. Quando finalmente chegaram, mal puderam reconhecer seu amigo. Jó, outrora um homem majestoso e respeitado, agora estava sentado em meio às cinzas, cobrindo-se de pó e raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Seu corpo estava coberto de chagas dolorosas, da sola, dos pés, ao topo da cabeça. A segunda provação permitida por Deus, a pedido de Satanás. O choque foi tão grande que os 3 amigos rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre suas cabeças e sentaram-se com Jó no chão. E então, fizeram algo extraordinário para os padrões da época. Permaneceram em silêncio por 7 dias e 7 noites. Esse silêncio inicial era uma prática cultural de luto, uma forma de respeito pela dor imensa de seu amigo. Eles viam o sofrimento de Jó e estavam simplesmente presentes, compartilhando sua angústia sem palavras. Imagine a cena. 4 homens sentados em silêncio, dia após dia, noite após noite. O vento do deserto soprava ao redor deles, levantando poeira. O sol nascia e se punha 7 vezes, e ainda assim, nenhuma palavra era pronunciada. Este silêncio, no entanto, estava carregado de tensão. Os amigos de Jó, como muitos em sua época, acreditavam que o sofrimento era sempre resultado do pecado. Vendo a condição miserável de Jó,
Eles não podiam deixar de se perguntar: o que Jó fez para merecer isso? Por 7 dias, essas perguntas fermentaram em suas mentes. Por 7 dias, Jó suportou não apenas a dor física e emocional de suas perdas, mas também o peso dos olhares questionadores de seus amigos. Finalmente, no 8º dia, o silêncio foi quebrado. Jó abriu sua boca e começou a falar, dando voz à sua angústia e questionando o dia de seu nascimento. Suas palavras abririam as comportas para um dos debates mais profundos e agonizantes registrados na Bíblia Sagrada. À medida que o debate se desenrola, veremos como as palavras podem ser tanto um bálsamo quanto uma espada, e como até mesmo os amigos mais bem-intencionados podem falhar em oferecer o conforto necessário em momentos de profunda dor. O lamento de Jó. O silêncio de uma semana foi rompido por um grito de dor que se espalhou pela terra de Uz. Jó, o homem que antes louvava o nome do Senhor nas dificuldades, agora amaldiçoava o dia em que nasceu. Que se apague o dia em que nasci, gritou Jó, sua voz cheia de sofrimento. E a noite em que se disse: um menino foi concebido. As palavras de Jó eram sinceras e dolorosas, mostrando um tormento que ia além do corpo. Imagine a cena. Jó, coberto de feridas, sua pele machucada, sentado no meio do pó. Seus olhos, antes cheios de sabedoria, agora estavam sem brilho de tanto sofrer. Sua barba, antes bem tratada, estava desgrenhada e suja. E de sua boca, que antes dizia coisas boas, agora saíam queixas amargas. Por que não morri ao nascer? Perguntou ele. Por que não deixei de viver quando saí da barriga da minha mãe? Jó desejava a calma da morte, vendo-a como uma saída bem-vinda para sua dor sem fim. Seus amigos ouviam, espantados. Este era o Jó que eles conheciam, o homem justo e que respeitava a Deus. Suas palavras pareciam ofensivas, um desafio à própria criação de Deus. Mas Jó não parou aí. Ele questionou a justiça de Deus. Por que se dá luz a quem sofre e vida aos que têm a alma triste, aos que esperam pela morte, sem que ela venha? Era como se a própria fé de Jó estivesse se desfazendo. Ele não negava que Deus existia, mas duvidava de sua bondade e justiça. Como um Deus justo poderia deixar um homem bom sofrer tanto? As palavras de Jó eram um pedido de ajuda, uma súplica desesperada por explicações. Ele não entendia por que estava sofrendo. E, em sua aflição, desafiava o próprio Criador a lhe dar uma resposta. Os amigos de Jó ouviam calados, seus rostos mostrando uma mistura de preocupação. Para eles, tais palavras eram perigosas, quase uma ofensa a Deus. Eles achavam que precisavam falar, corrigir o pensamento de Jó e lembrá-lo de seu lugar diante de Deus. Mal sabiam eles que suas tentativas de consolo só iriam piorar a dor de Jó. O cenário estava pronto para uma discussão sobre Deus, levantando questões sobre a natureza do sofrimento, a justiça divina e os limites do entendimento humano. Elifaz, o mais velho e supostamente o mais sábio, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz era suave, mas suas palavras cortavam como uma espada afiada. Jó, ele começou. Você já consolou muitos em tempos difíceis. Agora é sua vez de ouvir. Pense bem. Quem, sendo inocente, já pereceu? O rosto de Jó se contorceu em uma mistura de dor e indignação. Ele não esperava que seu sofrimento fosse questionado por aqueles que chamava de amigos. Com voz rouca, ele respondeu: minha angústia deveria ser pesada, toda a minha calamidade colocada na balança. Pois, agora, seria mais pesada que a areia dos mares. O debate havia começado, e não demoraria muito para que as faíscas voassem. Bildade, impaciente, interrompeu. Até quando falarás tais coisas? As palavras de tua boca são como um vento impetuoso. Ele estava convencido de que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado oculto. Zofar, o mais jovem e impetuoso do grupo, mal podia conter sua irritação. Acaso toda essa conversa ficará sem resposta? Ele exclamou. Será que este tagarela será considerado justo? À medida que as acusações se intensificavam, Jó se viu lutando não apenas contra sua dor física, mas também contra o julgamento de seus supostos consoladores. Suas respostas se tornavam cada vez mais apaixonadas e desesperadas. Vocês são todos médicos que não valem nada! Jó gritou em um momento de frustração. Se ao menos ficassem calados, isso seria a sua sabedoria. O que havia começado como uma visita de consolo rapidamente se transformou em um tribunal improvisado, com Jó no banco dos réus e seus amigos como juízes implacáveis. Cada rodada de argumentos aprofundava o abismo entre eles, revelando não apenas suas diferentes visões sobre Deus e o sofrimento,
mas também a fragilidade de sua amizade. O ar estava carregado de expectativa. Após semanas de debates intensos, lamentos angustiados e acusações amargas, um silêncio pesado caiu sobre Jó e seus companheiros. O céu, antes claro, começou a escurecer. Nuvens negras e densas se aglomeraram no horizonte, avançando rapidamente. O vento começou a uivar, aumentando em intensidade a cada momento. De repente, um relâmpago cortou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor que fez a terra tremer. Era como se toda a criação estivesse se curvando diante da chegada de seu Criador. Do meio deste turbilhão tempestuoso, uma voz majestosa e aterradora se fez ouvir. Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Era Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Eu Sou, respondendo do meio da tempestade. Jó havia clamado por uma audiência com o Todo-Poderoso, e agora seu desejo se cumpria de maneira tão inesperada quanto avassaladora. Deus não começou oferecendo conforto ou explicações. Em vez disso, ele lançou uma série de perguntas que demonstravam sua sabedoria infinita e o limitado entendimento humano. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se você tem tanto entendimento, quem determinou suas medidas? Certamente você sabe. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre que foram fixadas as suas bases? Ou quem assentou sua pedra angular? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, o Criador continuou, descrevendo maravilhas da natureza que os homens mal compreendiam. Quem represou o mar com portas? Quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu disse: até aqui você pode vir, mas não além. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Ele descreveu seu controle sobre as estações e as chuvas. Pode você levantar a sua voz às nuvens para que uma inundação de água o cubra? Pode enviar relâmpagos para que eles lhe digam: aqui estamos? Quem deu sabedoria ao coração ou entendimento à mente? Quem tem sabedoria para contar as nuvens? Quem pode derramar os cântaros dos céus quando o pó se aglomera e os torrões da terra se pegam uns aos outros? As perguntas continuavam, abrangendo desde os mistérios da criação até os segredos da natureza. Deus falava sobre as estrelas, os mares, os animais selvagens, coisas que estavam muito além da compreensão humana. A cada pergunta, Jó e seus amigos sentiam-se menores. O homem que, antes desafiara Deus a explicar-se agora, tremia diante de sua presença avassaladora. Após o primeiro discurso divino, Jó, completamente humilhado, respondeu: sou indigno. Como posso responder-te? Diante dessa demonstração esmagadora de poder e sabedoria divinos, Jó finalmente compreendeu a magnitude de sua ignorância. Prostrado, ele declarou: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece meus desígnios sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Tu disseste: escute agora, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A resposta de Deus não forneceu uma explicação direta para o sofrimento de Jó. Em vez disso, ela revelou uma verdade profunda. Há mistérios no universo que estão além da compreensão humana. O controle e a sabedoria de Deus se estendem muito além do que podemos imaginar ou questionar. Esta manifestação de Deus não apenas silenciou as queixas de Jó, mas também expôs a arrogância de seus amigos, que presumiam entender completamente os caminhos de Deus. Todos foram lembrados de sua pequenez diante da grandeza do Criador. O encontro com Deus transformou profundamente Jó. Ele passou de um homem que exigia respostas para alguém que se curvava em humilde adoração. Sua fé, que antes era baseada no que ele ouvia sobre Deus, agora era fundamentada em um encontro pessoal e poderoso. Mas a história não terminaria ali. O que aconteceria com Jó após este encontro transformador? O desfecho desta história traria lições surpreendentes. A vida de Jó foi completamente transformada. Sua saúde foi restaurada. Suas relações familiares e sociais foram restabelecidas. E suas posses materiais foram não apenas recuperadas, mas duplicadas. Ele foi abençoado com novos filhos e filhas, e viveu uma vida longa e próspera.
Esta milagrosa reviravolta não apenas encerrou um capítulo de intenso sofrimento, mas também inaugurou uma nova fase de bênçãos e renovação. A história de Jó não é apenas um relato antigo, é um farol de esperança para todos nós. Quando enfrentamos nossas próprias provações, podemos nos lembrar de Jó e encontrar força para perseverar. Podemos confiar que, assim como Deus restaurou Jó, Ele também pode trazer renovação e bênçãos para nossas vidas, muitas vezes de maneiras que nem imaginamos. Quero relembrar que o Manual de Sobrevivência Cristã está fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo. Baixe a sua cópia antes que acabe. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever agora mesmo. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.